A paz do Senhor, filhos da alva, leitores da palavra de Deus. Estamos de volta aqui com mais um Papirando a Bíblia. Estamos uns dias ausentes. O último livro que lemos foi o de Josué. E agora estamos propondo ler o livro de Mateus. A paz também, a graça e paz para todos os que nos assistem. Como já dissemos antes, esses vídeos são feitos especificamente para o estudo da União de Adolescentes, chamada Filhos da Alva, da Igreja Assembleia de Deus, na cidade do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, no bairro de Jardim Santo Inácio. Mas, como é um canal público, muitas outras pessoas também terminam nos acompanhando, que para nós é uma honra muito grande. Muito obrigado àqueles que têm acompanhado, que têm deixado um like, que têm feito opiniões, às vezes até opiniões no estilo crítica. Isso também nos serve para tentarmos melhorar, mas nossa intenção não é uma aula de teologia, não sou teólogo, como sempre digo, sou um curioso da palavra de Deus, um amante da palavra de Deus, amo ler a palavra do Senhor, e a gente vem trazendo os ensinamentos para os nossos adolescentes. E esse mês vamos falar do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Mas antes de falar exatamente do Evangelho de São Mateus, a gente vai dar uma papirada nos 4 evangelhos, apenas falar um pouco dos outros 3, mas o nosso foco é o Evangelho de São Mateus. Temos 4 evangelhos, né, na sequência bíblica, não cronológica, mas bíblica. Temos Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Desses 4 evangelhos, 3 são sinóticos, são chamados evangelhos sinóticos, porque sinóticos são os evangelhos que eles convergem mais, eles têm mais, eles são mais parecidos, não diria idênticos, porque idênticos seria iguais, mas eles são mais parecidos, eles se convergem, as narrações são mais parecidas, que são eles os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 primeiros da Bíblia são os evangelhos sinóticos, os evangelhos mais parecidos. A gente vai ver porque, num breve comentário, o Evangelho de São Mateus, ele foi escrito pelo próprio Mateus, né? A gente vai falar lá na frente, que teve como alvo muito mais os hebreus. Ele foi especificamente escrito para os hebreus, para os judeus, para aqueles que não acreditavam, principalmente aqueles que não acreditavam que Jesus era o Messias, e para os novos cristãos judeus. Vamos falar um pouco mais lá na frente, tendo como sua data entre 60 e 70 depois de Cristo. Alguns falam até uma data mais prolongada, lá para 80 depois de Cristo. Mas existem algumas controvérsias entre os historiadores. O livro de Marcos, que cronologicamente foi, o Evangelho de Marcos, cronologicamente foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito por Marcos, que é, no caso, João Marcos, aquele citado em Atos 12:12, quando fala João, que tinha por sobrenome Marcos. Era natural terem 2 nomes naquela época, e esse João era chamado de Marcos. Foi esse Marcos, esse João, que escreveu o Evangelho de São Marcos entre 50 e 60 depois de Cristo, ou seja, uns 20 anos, 20 ou 30 anos, 20 e poucos anos após a morte de Jesus Cristo. Discípulo esse que não temos certeza se andou com Jesus Cristo, porque ele não era um dos 12 discípulos de Jesus Cristo, diferente de Mateus, que a gente vai ver, mas ele não era um dos discípulos, um dos 12. Mas há
relatos históricos onde se acha, onde se tem um grande pensamento entre os historiadores em que ele podia estar, assim como Lucas, entre aqueles 70 discípulos, né, daquela famosa passagem onde Jesus manda os 70 discípulos proclamar o evangelho pelas redondezas, pela terra. Mas ele não estava entre os 12, assim como Lucas. Dos 4 evangelistas, os que estiveram com Jesus do início ao fim foram Mateus e João. João, aquele que escreveu o Apocalipse e que escreveu a primeira e segunda e terceira carta de João. Então, esses 3 primeiros evangélicos da Bíblia, não cronologicamente, se a gente fosse falar cronologicamente, viria Marcos, depois Lucas, depois Mateus, depois João, que já foi escrito já lá para os anos 80 a 95 depois de Cristo. João já com a idade já bastante avançada, né? 80, 90 depois de Cristo, daí o que? Uns 60 anos mais ou menos da morte de Jesus. Então esses primeiros evangélicos eram chamados sinóticos pelas suas convergências, pelas suas aparências, nas suas narrações muito parecidas. Já o de João, há quem diga, porque nesses primeiros evangelhos a gente vê muito Jesus como Messias, sim, mas vê muito Jesus como ser humano, como os milagres, aquele que fazia os milagres. E o Evangelho de João já vem bastante diferente, trazendo Cristo como o Deus, Cristo como realmente o Messias, como Deus encarnado. Ele já começa assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então ele já começa engrandecendo e trazendo não o Cristo como um Cristo milagreiro, mas sim o Cristo como o verdadeiro Deus, como o único Deus, como o Filho do Deus Altíssimo e como o próprio Deus. Há alguns historiadores aqui até falam que foi proposto a João escrever esse evangelho porque as pessoas começaram a ver Jesus Cristo apenas como aquele que fazia milagres, como um milagreiro, um curandeiro, vamos dizer assim. Então, instigaram João a escrever este evangelho. É o que alguns falam. Mas o nosso foco agora falar sobre o evangelho de São Mateus. Primeiro, uma coisa que todo mundo sabe, mas para que os nossos adolescentes possam saber, ou daqueles ouvintes que ainda não têm o contato direto com a palavra de Deus, evangelho significa boas novas, ou seja, novidades. No tempo de hoje ele seria dizer quais são as novidades, quais são as boas que você pode trazer aí, o que é que tu estás trazendo de novidade. Eu ligo para alguém e diz aí, amigão, qual é a novidade aí, meu irmão? Diz uma novidade boa aí da tua igreja, diz aí alguma novidade. Então seria mais ou menos isso, as boas novas. Quando alguém vinha, ele traga as boas novas. Então o evangelho tem essa tradução, seria boas novas, e boas novas de salvação, porque as boas novas que o Messias nasceu, o Messias está entre nós, a salvação chegou para nós e por aí vai. Mateus, também chamado de Levi, você vai ver isso claramente, se você ler Marcos 2:14, você vai ver que Mateus também era chamado de Levi, filho de Alfeu. É uma característica importante. Mateus, ele ficou com Jesus desde o batismo de João Batista até a assunção de Cristo. Ele foi daqueles primeiros discípulos de Cristo. A Bíblia conta que Mateus era publicano, ele era o quê? Um cobrador de impostos, mesmo sendo hebreu. Muito bom a gente tem que entender isso, que Mateus era hebreu, ele era judeu, mas estava a serviço de Roma como cobrador de impostos. E ser cobrador de impostos, ser publicano naquela época, era
uma coisa muito degradante, principalmente para o povo judeu, porque eles estavam muito ligados à corrupção. Eles estavam, seria mais ou menos como falar um pouco da política hoje. A gente sabe que nem todos os políticos são desonestos, mas a corrupção tomou conta de uma forma da política que quando se fala em político todo mundo já acha que é corrupto. Então é mais ou menos por aí, mas aumentando um pouco mais, porque eles realmente, na maioria, na sua grande maioria, eles eram realmente corruptos e eles cobravam impostos pesados e ainda tiravam para ele. O cobrador cobrava aquela parte que seria para o imperador, e ainda tirava a parte para ele. E muitas vezes dos seus próprios irmãos, como era o caso de Mateus, o Levi. Então, você pode imaginar o quanto ele era benquisto, né? Para não dizer o contrário, o quanto ele era malquisto e indesejado pelos judeus, né? Pelos romanos, por ser judeu, e pelos judeus, por ser judeu e estar trabalhando a serviço de Roma para tirar o que as pessoas não tinham. Então é interessante saber que Mateus esteve com Jesus durante todo esse tempo. A gente vê isso aí em Atos 1, 21 e 22, naquele momento da escolha de um discípulo, de um apóstolo, para ficar no lugar de Judas, que teria traído Jesus e teria se enforcado, teria se suicidado, estava morto. Então tinha naquele momento 11 apóstolos, 11 discípulos. Então eles escolheram um a mais. Então eles disseram, é importante que nós escolhamos entre aqueles que estiveram com Jesus desde o batismo, lá em João Batista, até a sua assunção, presumindo-se que todos os 11, aqueles 11 que já estavam ali, e alguns que estavam entre eles, esteve com Jesus durante todo esse tempo, e inclusive foi escolhido quem? Matias, nesse dia, para ficar no lugar de Judas. Então isso é uma prova de que Mateus foi uma testemunha de todo o trajeto de Jesus. Ele andou com Jesus durante todo um tempo. Então é muito forte o evangelho dele, a narração, porque ela foi uma pessoa que viu tudo, que acompanhou tudo. Diferente, não diminuindo de forma alguma, o evangelho de Lucas é maravilhoso. Lucas, o amado médico, pessoa super inteligente, ele fez um apanhado, ele fez toda uma pesquisa e escreve lá o evangelho de Lucas para Teófilo, e ele pesquisou muito para escrever, mas ele não esteve com Jesus, pelo menos isso não se tem certeza. Há uma presunção que talvez ele tivesse entre os 70, aqueles 70 discípulos, mas ele não estava entre os 12, isso é certeza. Então, quando a gente falou dos quatro, é interessante a gente lembrar o seguinte, que Mateus ele foi escrito exclusivamente para os judeus, para os hebreus, enquanto que Marcos ele foi escrito aos romanos, aos novos cristãos romanos. Lucas ele foi escrito para Teófilo, né? A gente sabe que o livro de Atos e Lucas eram um só na época, e depois, na hora de colocarem tudo num livro só, dividiram entre o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, mas foi um tratado só, foram 2 tratados que ele escreveu para Teófilo, e era tudo num rolo só, num livro só. Quando ele fala o primeiro tratado, o segundo tratado, escreveu para Teófilo e também para toda a igreja. E já João, o Evangelho de João, escrito no final já do primeiro século, teve como propósito mostrar que Jesus era o Filho de Deus, e aí para toda a igreja, isso que a gente já falou. A gente já falou que ele era publicano e escreveu exatamente para os hebreus entre 60 e 70, seu principal objetivo, provar que Jesus é o Messias. Ele queria provar para os judeus que Jesus é o Messias, era o Messias. Tanto é bastante interessante no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, e é o único que faz isso, ele contém 53 citações e 76 referências ao Antigo Testamento. Esses números você pode encontrar diferentes. Para a gente falar um pouco, a gente viu a Bíblia de Estudo Pentecostal,
a gente viu um pouco da Mitchell Henry, não sei muito falar inglês, é Mitchell Henry, um inglês muito famoso, a Thompson, ali a Thompson, e também o Novo Testamento comentado versículo por versículo e algumas outras coisas. Livros como Mestre da Vida, de Augusto Cury, fala muito sobre Jesus. E a gente saiu tirando informações de vários lugares. Então, às vezes, você vai ver um pouco de diferença em algumas coisas. O tema desse livro, Cristo o Rei, o Messias, a ênfase nas profecias messiânicas do Antigo Testamento, aquilo que a gente falou. As citações sempre nas profecias do Antigo Testamento, as profecias que falavam em Jesus. A gente, nesse decorrer do livro, a gente vai ver que sempre que acontecer alguma coisa, ele vai dizer como estava escrito lá, assim, assim, e citando justamente que Jesus estava cumprindo aquela profecia que estava lá no Antigo Testamento. Quando se converteu, ele preparou um banquete para Jesus, a gente vai ver isso lá mais na frente. Tem lá em Lucas 5:29 também, de uma forma bem detalhada, ele preparou um banquete para Cristo. Foi quando lá os fariseus e os saduceus, os hipócritas, né? Como é que tu se assenta com Cristo lá? Como é que você se assenta com os publicanos? E Jesus disse, eu vim para salvar os doentes. Os sãos não precisam de médico. O mais importante, vejam a importância deste livro de São Mateus. Alguns historiadores chegaram a dizer isso lá no século II em diante, que era o livro mais importante já escrito. O século II, como eu falei, ele era o mais utilizado dos evangelhos pelos historiadores, por ter uma narrativa muito interessante, não se preocupando muito com a cronologia, mas em si com a ordem das coisas, com tudo muito bem explicado, tudo muito bem apanhado, e é super interessante ler esse evangelho de São Mateus. E será uma bênção para nós, em nome de Jesus. Se Deus quiser, será uma bênção estudar esse livro, esse evangelho tão maravilhoso. A gente ouve muito falar a história de Jesus, a gente vê filmes, a gente lê, a gente vê todo dia na igreja, a gente ouve todo dia na igreja, mas estudar, meditar, é muito bom. Ver detalhes, a gente vai procurar ver detalhes aqui, trazer coisas históricas, trazer coisas cronológicas, trazer coisas geográficas, quer dizer, profecias, trazer as parábolas de uma forma para que a gente possa entender, pois as parábolas elas tinham o seu tempo, a sua cultura. Se Jesus viesse falar em parábolas hoje, ele ia utilizar coisas do nosso tempo, do dia a dia. Ele ia falar de internet, ele ia falar de smartphone, ele ia falar de redes sociais, ia falar de tantas outras coisas. Então, as parábolas, ele usava coisas da época, da cultura. Então, muitas vezes fica difícil para a gente entender e a gente vai tentar, no desenrolar deste livro, trazer um pouco mais de entendimento e aprendermos juntos. Uma coisa bastante interessante é que tanto a prova, que ele queria tanto provar que Jesus era o Messias, é o Messias, que a gente já começa, a gente vai ver já no capítulo 1, daqui a pouco, no próximo vídeo a gente já vai ver que ele já começa com a genealogia de Cristo, trazendo desde Abraão, trazendo e mostrando que Jesus era filho de Davi, porque essa era a promessa, essa era a profecia, essa era a promessa messiânica. E muito interessante a gente ver os 4 evangelhos, mas provavelmente a gente vai ver este evangelho e falar um pouco, talvez, de cada um, mas trazendo
o ensinamento da palavra de Deus. Gente, muito obrigado, Deus abençoe a todos. Continue orando por nós para que possamos continuar esta obra. E lembrem-se, quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a palavra de Deus, Deus fala com você. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.